A revelação do Deus da Bíblia sempre se diferenciou radicalmente de todas as divindades e todos os deuses que a humanidade criou. Deus é, Deus não está. Ele se manifesta a partir das suas características. Os deuses criados são confusos, eles são incoerentes, eles são traidores, vingativos, eles são emocionalmente instáveis, eles são cheios de defeitos, eles não podem tudo, eles recorrem a artifícios e são sempre carentes. A verdade é que os deuses criados pelos homens, eles são reflexo desses próprios homens que o criaram. Na verdade, a humanidade se imagina com o poder e se auto-justifica a partir das suas divindades, dos seus deuses, das suas idolatrias. Mas isso também não nos priva de ficar tentando moldar a Deus aquilo que nós gostaríamos que Ele fosse. Sem negar o Deus de verdade, a humanidade passou muito tempo tentando descaracterizá-lo. Isso não é um fenômeno da antiguidade, isso é um fenômeno que acontece o tempo todo porque nós, seres humanos, lutamos dessa forma. Queremos um Deus que coadune com a nossa própria natureza. É nesse contexto que muitas vezes Deus é decepado de características fundamentais dele na nossa própria imaginação. Muitas vezes ele vai se parecer na cabeça de alguns como um Papai Noel ou um bombeiro que aparece em alguns momentos e desaparece em outros. Deus, por exemplo, no imaginário popular é um Deus que nunca se ira, Deus não liga, Deus não se importa. Mas a ira de Deus é tão característica dele como qualquer outra característica dele. E sem entendermos a ira de Deus, nós não vamos entender muitas outras coisas, como por exemplo, salvação e pecado. E é por isso que a gente, com a Bíblia aberta, precisa dessa fé. E precisa dessa fé para hoje. E eu te espero, porque só está começando. Deus é amor. E o amor de Deus demanda algumas outras revelações dele. Deus é justo, Deus é santo, e a santidade de Deus, ela se desdobra em outras características de Deus. Deus é puro, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus, ele é todo perfeito. Deus ele é o Criador, e as características de Deus só podem ser conhecidas a partir da revelação dele. Mas há algumas características de Deus que podemos dizer que são reveladas a partir de uma circunstância bem específica. Vou melhorar. Nós somente conhecemos o perdão se nós tivermos uma culpa. Portanto, nós sabemos sim que Deus é perdoador, mas essa característica de Deus nunca foi conhecida antes do pecado. Então podemos concluir que algumas coisas de Deus só passaram a ser conhecidas pelas suas criaturas depois que o pecado aconteceu. Então, algumas características de Deus são características que se revelam no contexto de pecado. Deus é perdoador, Deus é misericordioso. A necessidade da demonstração da misericórdia de Deus, ela não havia antes de haver alguém carente dessa misericórdia. E a misericórdia de Deus se revela no contexto do pecado. Uma outra característica que só o pecado trouxe à tona é a graça de Deus. Muitas pessoas discutem isso, é verdade, alguns dizem, e eu gosto muito desse conceito da graça como um princípio ativo. Deus é um doador bondoso, Deus é um doador que gera alegria, a caris, de onde vem a raiz da palavra graça. Isso é verdade, a gente tem que considerar isso. Mas esse elemento gratuito de Deus, de uma graça que restaura e justifica o pecador, obviamente, não se conhece antes de Deus se demonstrar a partir do pecado. Até aquele dia em que ele conversou com Adão e Eva e se mostrou disposto a perdoar, restaurar, cobrir a nudez, nós não conhecemos a graça de Deus. Tem um amigo, o pastor Valdercir Lima, que diz uma frase que eu gosto demais dela: a graça foi o maior susto que o mal já tomou. A graça é estupenda, ela é assustadora mesmo, ela é escandalosa e ela foi revelada no conceito e no contexto de pecado. Mas há uma característica também que não conhecíamos de Deus antes do pecado aparecer: a sua ira. A sua ira, ela aparece sim na Bíblia. Eu disse aqui em outro episódio, convém que você assista, sobre a nossa ira e como a ira é demonstrada na Bíblia. Mas você vai perceber que na Bíblia tem muitos personagens que têm a sua ira acendida. A ira de Caim, a ira de Esaú, os momentos de ira de Davi.
mas a pessoa que mais aparece com ira na Bíblia é Deus. Convém lembrar também uma coisa: a ira de Deus, ela está conectada com a sua justiça. Deus é justo, por isso a sua ira sempre vai aparecer. Por isso a gente vai entender a manifestação da sua ira, e a ira de Deus nunca se desconecta das outras características dele. E há uma diferença entre a ira de Deus e a nossa. Uma das coisas que é importante: a ira de Deus é justa, como eu disse, porque ele não erra. Nós erramos e erramos muito na nossa ira. Como muitas histórias vão aparecer para a gente de gente que perde a cabeça, se enfurece e depois se arrepende daquilo que fez ou falou. Deus, como um justo juiz, se diferencia dos juízes que nós conhecemos. Analisa comigo. Um juiz, para fazer um julgamento, ele está refém das informações que ele recebe. Sim, para um juiz dar uma sentença, ele precisa de um bom testemunho. Sem as testemunhas falando, ele não tem as informações. Ele precisa, por exemplo, dos relatos que os peritos vai trazer, que a perícia vai trazer, de uma confissão, dos testes e tudo que acontece dentro de um julgamento. Ao contrário do que acontece com juízes que precisam das referências, das informações de outras pessoas e podem errar por essas informações serem erradas, Deus, o justo juiz, está presente em todo delito. Não houve nenhum momento em que você, que eu e qualquer pessoa tenha pecado na história que Deus não tenha testemunhado. Portanto, todo julgamento de Deus é justo. Ele estava lá quando as coisas aconteceram. Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele dedica um capítulo a falar sobre a realidade abrangente do pecado. Para você voltar um pouquinho e a gente entender. Paulo tem algumas intenções no livro de Romanos. A carta que ele escreveu a Romanos é um tratado sobre perdão, sobre justiça, sobre graça e ação perdoadora. Paulo enfrenta alguns argumentos contrários, como o legalismo. Paulo enfrenta outros argumentos que estão permeados de uma separação, de exclusivismo judaico, e ele vai construindo uma ideia nesse tratado de justiça pela fé de maneira extraordinária, tanto que todas as revoluções religiosas da história passaram pelo livro de Romanos. Gálatas e Romanos são a base com que Lutero condiciona e ele leva à reforma. John Stott diz que Romanos é a sua carta predileta. Então, quando nós pensamos nessa carta, Paulo tem essas intenções, falar do pecado, mas ele fala do pecado para essa comunidade em Roma e ele tem uma intenção muito clara. Essa intenção também é de ir até a Espanha, levar e falar de salvação e levar o evangelho para eles. Então, nesse argumento, quando ele fala para a igreja em Roma e falando de pecado e falando de salvação e de graça, a gente entende duas coisas fundamentais. Primeiro, ele quer explicar a necessidade de se pregar o evangelho para todo mundo. E segundo, ele quer dizer o que de fato a salvação salva. Você só vai entender a salvação em Jesus quando de fato entender do que é que foi salvo. No capítulo 1, os primeiros versos do livro, então ele vai construir essa introdução, estabelecendo as bases, falando da universalidade do pecado. Capítulo 1, verso 18, começa assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Olha o que ele está dizendo no texto, e eu queria que você prestasse atenção nisso. A ira de Deus se revela. Há uma revelação no céu, há uma revelação ao mundo, além do Evangelho, além do conhecimento divino e do poder de Deus, a ira de Deus também se revela. Mas uma coisa que é muito importante nesse texto é que a ira de Deus aqui está no tempo presente. Ela não está no passado e nem no futuro. Longe das nossas concepções populares que pensam a ira de Deus sendo revelada no futuro, ou uma ira de Deus em algum momento do passado, como o dilúvio, Sodoma e Gomorra e outros atos de justiça de Deus. Não, aqui a ira de Deus é uma ira presente. E aqui ele vai dizer que a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e a injustiça de seres humanos que suprimem. E a palavra usada aqui, ela é radicalmente traduzida como matar por afogamento. É isso que ela está dizendo. Matam por afogamento. Alguém recebe a revelação de Deus, pega essa revelação de Deus, de um Deus justo, e sufoca essa verdade, preferindo outra coisa. E a ira de Deus se revela do céu contra isso. E o texto continua dizendo: pois o que de Deus se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. E aí ele diz o que mais se revela. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder e a sua divindade,
claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Ele disse assim: ninguém escapa da revelação de Deus. Nós não estamos falando de uma revelação que exige fé, mas ele está falando de uma revelação onde todos estão sujeitos a despeito da crença, a despeito de ter contato com o profeta ou com a Bíblia. Mas duas coisas em especial são reveladas a todos os seres humanos. A diferença que existe entre nós humanos e o Criador. Não sabemos tudo a partir da natureza, não sabemos tudo a partir dessa revelação geral. Não sabemos sobre a história do grande conflito e nem da complexidade do plano da redenção. Mas sabemos que existe um ser sobre nós. De alguma forma, Deus revela, e Ele revela essas coisas específicas que o texto diz que os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu poder e a sua divindade, são percebidos por meio da natureza. E os homens são indesculpáveis. Ateísmo é um ato de rebeldia aqui. A negação da existência de Deus é um ato de rebeldia, mas os homens não escapam dessas duas revelações. A revelação da existência de Deus, poderoso e divino, e a revelação da sua ira. A ira de Deus se manifesta. E ele não vai parar por aí, e alguma coisa muito importante sobre a ira vai ser colocada aqui. Porque ele vai dizer assim, porque tendo conhecimento de Deus não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e os répteis. Ele não diz que a idolatria gera a negação de Deus. Mas antes de qualquer coisa, a negação de Deus gera uma idolatria. Paulo está fazendo aqui um cronograma da história do pecado e como o pecado se desenvolve na mente. Primeiro, uma revelação de Deus é dada e num segundo momento ela é negada. Depois que a revelação de Deus é negada, que o homem suprime a revelação de Deus, ele caminha pelo seu próprio raciocínio que é nulo. E o seu próprio raciocínio levará a criar um substituto de Deus numa imagem de quadrúpedes, répteis, aves, na corrupção. O que ele diz que a criação de divindades falsas e de idolatrias, ela é produto da mente humana que se tornou nula em raciocínio. E agora ele vai dizer como a ira vai se manifestar. Porque no verso 24 ele diz assim: por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles. Por favor, agora há uma pausa para dizer algo muito importante aqui. Paulo está dizendo que a ira de Deus se manifesta. Ele diz por que a ira de Deus se manifesta. Agora ele está dizendo como a ira de Deus se manifesta. E isso para a gente é extremamente importante, entender como a ira de Deus se manifesta. Ele diz que neste caso, a ira de Deus no tempo presente se manifesta em uma característica específica. Ele diz assim: Deus os entregou. O texto vai dizer como Deus entregou, mas se você saltar para o verso 26, se você estiver me acompanhando aqui, ele vai repetir o verbo. Ele vai dizer assim: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. O que ele está dizendo aqui é que uma característica da manifestação da ira de Deus no presente é permitir que os homens sigam seus próprios caminhos. Isso é muito sério. Deus, na manifestação de sua ira, diz assim: faça o que você intentou fazer. Nós vamos ver em mais circunstâncias que confirmam isso que Paulo está dizendo. No Salmo 81, do versículo 10 em diante, diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca e eu a encherei. Mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Verso 12. Assim deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Como que a ira de Deus se manifestou contra Israel? Deixando que Israel seguisse as suas próprias inclinações. Eu queria que você considerasse muito isso. Os nossos pensamentos, eles não são precisos, eles são mais que imperfeitos, eles são maus. Enganoso é o coração. E nossa percepção da realidade não é curada. A bondade de Deus se manifesta nos repreendendo. A bondade de Deus se manifesta nos punindo. E a ação corretiva de Deus muitas vezes gera dor e gera frustração quando os planos dele chocam com o nosso.
Mas há uma ação punitiva de Deus e uma manifestação da ira dele quando ele permite que vivamos os nossos próprios desígnios. E ele fez isso com Israel. Ele fala, eu vou deixar que Israel siga os seus próprios desígnios. No livro de Ezequiel, capítulo 14, verso 5, eu quero que você me acompanhe. Ezequiel, capítulo 14, verso 5, diz assim em um outro episódio. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor, convertam-se e afastem-se dos seus ídolos, desviem o rosto de todas as suas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel que se afastar de mim, que levantar ídolos dentro do seu coração e que depois vier a consultar um profeta, para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra tal homem, farei dele um sinal e provérbio e eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo, o povo de Israel. Que versículo assustador! Mas há uma história que aconteceu que comprova esse método. Todos sabiam, e o rei, mais que todo mundo, sabia que não deveria consultar uma feiticeira ou necromantes, aqueles que faziam voltar os mortos. Você sabe de que história estou falando? A história de Saul. Saul cometeu um pecado digno de morte por apedrejamento em Israel. Aquele que fizesse isso seria eliminado do seu povo. Mas ele foi atrás de uma necromante, ele foi atrás de uma feiticeira para conversar com o suposto Samuel. Claramente, ele conversou com Satanás. O nível de ofensa é muito sério, porque é o rei do povo de Israel que procurou uma conversa com seu arqui-inimigo. Saul, sendo o rei do povo santo de Deus, foi consultar o inimigo direto de Deus. O que ele ouviu quando consultou uma necromante, quando ele consultou a feiticeira, foi exatamente o que aconteceu no outro dia. Portanto, a pior coisa que poderia acontecer com Saul não foi consultar uma feiticeira, mas ouvir uma verdade dela. Deus falou aqui, eu vou puni-lo, deixando que aquilo que você procurou que acontecesse, de fato aconteceu. Tem uma outra história que reforça o texto anterior. Quem está andando no deserto pode não esperar encontrar muitas coisas, mas uma coisa definitivamente você pode esperar num deserto: serpentes. As mais perigosas, as mais venenosas estão no deserto. Atravessar um deserto por 40 anos é, por obviedade, atravessar um terreno perigoso caminhando durante a noite, e o mínimo que você pode esperar é que se encontre muitas serpentes, e os episódios de picadas deviam ser comuns. O povo se rebela contra Deus e diz, temos fastio desse pão vil. E eles levantam-se contra Deus, o ofendendo. E o que acontece? Eles dão de cara com os serpentes. Deus permitiu que eles sentissem a sua própria ausência. Olhando para mais textos bíblicos, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o verso 9 em diante, é um texto do Novo Testamento que diz assim: então será revelado, diz o verso 8, o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, pois tiveram prazer na injustiça. Atente que eu vou te dizer, que eu vou falar ao seu coração, porque isso está na ordem do dia. Muitas pessoas, quando ouvem o Evangelho da Verdade, elas têm um coração que rejeita o Evangelho da Verdade por algumas razões. O Evangelho da Verdade não confirma as carícias do próprio pecador. Deus não vem para realizar os nossos sonhos.
Deus nos salva para que o sonho dele de um mundo justo, puro, santo e perfeito se realize. Deus não é um item mais poderoso para o que eu alcance aquilo que eu já queria sem ele. Não, Deus é um soberano e a relação que existe entre nós está bem estabelecida entre nós dois. Jesus não disse que no céu ele se levantaria do trono para que algum de nós sentasse e também não prometeu mudar o céu para ficar do nosso gosto. Ele disse que nos mudaria para que começássemos a gostar da eternidade que ele criou. Mas quando uma outra proposta de uma religião mais fácil, cheia de luzes e cores e açúcares e purpurina, a religião da pílula dourada, como o grande pregador já disse, é oferecida para as pessoas, um evangelho da felicidade, um evangelho da prosperidade, isso atrai milhões. Um Deus que sorteia geladeiras é muito mais acolhido do que um Deus que pede serviço. Na verdade, as pessoas se colocaram numa posição de serem enganadas e é o tipo de gente, e muitos dos tipos de gente que rejeitam o evangelho da verdade se tornam vulneráveis ao evangelho do engano. É por isso que o falso profeta abarca tanta gente. Ele tenta enganar os escolhidos, mas não os engana porque os escolhidos querem Cristo. Mas aquele que querem só as mãos de Cristo e o poder de Cristo para realizar os seus sonhos, eles são reféns de muitos enganadores. Aqui há uma descrição disso. O espírito do engano é uma manifestação da ira de Deus, permitindo que as pessoas achem aquilo que elas foram procurar. No livro de Atos, capítulo 7, verso 41, ainda há um texto no Novo Testamento sobre isso. Livro de Atos, no capítulo 7, se você estiver me acompanhando, peço que você acompanhe, porque isso é muito, muito bom quando a gente confere na Bíblia. Capítulo 7, o verso 41 em diante, diz assim, neste sermão de Estevão antes da morte: naqueles dias, diz o texto, fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Uau, e é um texto sério. E eu quero concluir essa parte chamando você a pensar sobre o seguinte. Esses textos concluem que a gente tem que pensar com muita seriedade e refletir sobre a ira de Deus quando a gente insiste para que Deus faça a nossa vontade. Porque o texto claramente diz que deixar que a nossa vontade seja feita é uma manifestação da ira de Deus. Também quero chamar a sua atenção para você que já se sentiu frustrado quando Deus contrariou seus planos, mudou sua rota, alterou sua vida ou alguma ação de Deus te provocou alguma dor. Deus ama você e manifesta o seu amor, impedindo você de agir conforme a sua vontade. Esse amor de Deus por você se manifesta desejando que você o conheça. E muitas vezes a ação punitiva de Deus está quando Ele deixa que alguma coisa que nós queríamos acontecesse. Há uma expressão da Bíblia muito importante que é a propiciação. A ira de Deus. E eu não posso terminar sem falar para você duas coisas muito importantes sobre propiciação e sobre a ira de Deus neste tempo. Vamos lá. A primeira coisa, se você for olhar para a arca do testemunho, você vai pensar algumas coisas sérias ali. Alguns que conhecem um pouco mais sobre essa estrutura da arca e do tabernáculo vão lembrar que 3 objetos muito importantes estavam dentro da arca. A vara, o cajado de Arão que floresceu, atestando a legitimidade do seu sacerdócio, o maná e as tábuas do testemunho, as tábuas da aliança. Agora, pensa nesses 3 episódios. O cajado de Arão, a vara de Arão que floresceu, ela está acompanhada num contexto de rebelião que suscitou a ira de Deus. Quando as tábuas do testemunho foram dadas, os 10 mandamentos, o povo também se rebelou e provocou a ira de Deus. Da mesma maneira, o maná, e eu contei agora o episódio da serpente do deserto, foram também uma razão pela qual eles suscitaram a ira de Deus. 3 momentos de ira, 3 momentos de rebelião estão colocados e escondidos dentro da arca. E a tampa da arca é chamada de propiciatório. Essa expressão é técnica na Bíblia. O propiciatório é o que fica entre a ira de Deus e nós. Levantar a tampa da arca é morrer, é se colocar de cara com a ira de Deus.
Uma outra coisa muito, muito importante que você deve lembrar é que o salário do pecado é a morte, mas a morte existe por consequência da manifestação da ira de Deus. Isso significa, e por favor atente para isso, que o pecado provoca a ira de Deus. Isso deve nos dar consciência ao recebermos o Evangelho e ao levarmos o Evangelho. Preste muita atenção. As pessoas que estão rejeitando o Evangelho, elas não estão aquém de uma proposta de um mundo melhor. Porque quando nós apresentamos o Evangelho assim, nós diminuímos muito do que o Evangelho está salvando. Quando nós falamos que o Evangelho e o resultado do Evangelho vai ser produzir uma terra que emana leite e mel de novo, com gramados infinitos e animais como se a gente estivesse num grande parque de diversões apenas, num mundo perfeito, sem mosquitos e sem vírus e sem despedidas, a gente está falando de uma possibilidade de se rejeitá-lo. Mas quando Deus apresenta o Evangelho nos salvando daquilo que de fato Ele salva, Ele coloca em outro patamar. Romanos capítulo 5, verso 9 diz que logo mais agora seremos salvos por Ele da ira. Portanto, o que Deus está colocando diante do pecador é a graça ou a ira. Aqueles que rejeitaram e rejeitam os termos de paz que Jesus vem para tratar conosco estão colocados agora sobre a condenação de beber aquele cálice que Jesus, que fez propiciação para os nossos pecados, tomou lá na cruz. Conectado a isso, uma terceira coisa. A terceira mensagem do terceiro anjo, Apocalipse 14, diz que esta é a mensagem mais atual a ser dada ao mundo. E ele diz que aquele que adora a besta e a sua imagem beberá do cálice sem mistura do furor da sua ira. E por que essa mensagem é tão linda, aparecendo assim tão trágica? Porque essa mensagem diz o seguinte: pecador, Jesus lá no Getsemane pensou em você. Naquele Getsemane, ele sentiu a ira do Deus Todo-Poderoso que se revela contra o pecado e contra esse invasor no seu universo perfeito. E lá ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. E naquele dia, ele sorveu todo o cálice, ele bebeu tudo para não deixar nenhuma gota para mim e nenhuma gota para você. O aviso a ser dado nesse momento da história é: pecador, você não precisa beber um cálice que Deus bebeu por você. Hoje você é chamado a conhecê-lo. Hoje você é chamado a viver uma fé de fato, que não é para amanhã e nem para ontem, uma fé para hoje. Eu queria chamá-lo a conhecer mais esse Deus. Talvez falar sobre a ira de Deus tenha te surpreendido, mas você não pode ficar não surpreso sobre as características de Deus. É por isso que o tempo todo, a Novo Tempo te convida, e eu te convido nesse momento também, ao terminar esse programa, a conhecer mais desse Senhor Jesus. Entra no site da Escola Bíblica, que tem muito material para você lá, e você não pagará por nenhum deles. Faz parte do projeto da Novo Tempo de conectar os nossos telespectadores com a nossa mente. Você pode ler os artigos, solicitar materiais. Eu vou te dar a dica de um. Essa revista Esperança Novo Tempo, Eu Creio, que fala exatamente sobre isso. No que cremos. A fé vem pelo ouvir. Deus tem informações para te dar e essas informações são informações de graça. Eu me despeço com um apelo à sua consciência para que você aprofunde no conhecimento desse Deus maravilhoso, não somente você e a sua família, e a gente juntos viva uma fé, e essa fé para hoje. Até o próximo programa.